Rapaz, essa gravação aqui, eu acho que vão até contratar o Norberto aí para fazer um lançamento de DVD. Galera, vamos lá. 40 questões, a gente, como eu pedi para vocês tentarem responder em casa, a gente vai tentar ser o mais dinâmico possível, planejar a aula até umas 6h30, mas eu acho que a gente acaba antes disso. Quando nós chegarmos na 20, eu acho que a gente acaba, sinceramente. Quando nós chegarmos na 20, a gente dá uma parada, meia horinha, descansa ali e volta de novo, tá? Lista tá, eu diria que tá de um nível médio para um nível elevado. As questões de constitucional estão bem difíceis mesmo, né? Uma ou outra questão mais fácil. Esse barulho é que eu tento evitar, viu? Uma ou outra mais fácil. Francisco, aperta bem essa bola. Rapaz, é o GS, rapaz. Como é que pode? Tem que ser o GS mesmo. Como é que desliga ali, mexe? Pronto, apertou. Na intimação, se o GS não viesse, esse curso aqui não tinha não. Não existia não. Não serve pra nada isso aqui sem o GS. Então, de um nível médio para difícil, constitucional não tá para amador. E eu diria, não tá nem para estudante profissional. Tá pouco elevado. Né? A minha esperança é que o Anderson explique para nós hoje aqui detalhadamente o pensamento. Não, isso aí ele sabe. E civil tranquilo, administrativo mediano, mas para um assunto banal, que é princípios e regime jurídico administrativo, as questões estão no nível um pouco elevado. Mas não tenho nem dúvida que nós vamos conseguir. Mesclamos questões fáceis, questões médias e questões difíceis, com preponderância em algumas matérias para as questões difíceis. Civil é que não dá para ser difícil, né? Essa parte inicial é muito tranquila mesmo, muito tranquila mesmo. Então vamos lá. Vamos iniciar. Direito constitucional, a primeira questão é o seguinte: a respeito da constitucionalização simbólica da hermenêutica e da interpretação constitucional, assinale a opção correta. Os caríssimos marcaram o quê? D dado ou B bola? B de bola, né? Marcou o quê, Maradona? B de bola. Pai, esse Maradona é demais. Certo, então, cadê o erro da A? Olha o que diz a A. Os conceitos jurídicos indeterminados são expressões de sentido fluido, que podem ser encontradas nas Constituições ou na Constituição, destinadas a lidar com situações nas quais o Constituinte não pôde ou não quis, no relato abstrato do enunciado normativo, especificar de forma detalhada suas hipóteses de incidência. Assim, a atribuição de sentido a essas cláusulas abertas deve dar-se mediante valoração concreta dos elementos da realidade, a partir de um juízo discricionário. Não há discricionariedade na aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados? O conceito jurídico determinado é aquele que não tem uma previsão inicial de qual é o elemento e nem tem a consequência jurídica do efeito daquela determinação, que é hipótese de boa-fé. Então há essa abertura. Eu acho que é um juízo de discricionariedade. Só que eu só acho que assim, deve estar vinculado aos métodos de interpretação constitucional, né? A questão é a seguinte, galera, tecnicamente, de fato, não há ou não é para haver discricionariedade nos conceitos jurídicos indeterminados. O que há é o que a doutrina chama de adequação mediata, certo? Os conceitos jurídicos indeterminados se submetem a uma adequação mediata e não imediata, mas não há discricionariedade. Por exemplo, quando a Constituição estabelece, já que nós estamos falando de norma constitucional, o conceito de relevância e urgência para as medidas provisórias, ali é um conceito jurídico indeterminado. Porque o legislador não definiu o que seria relevância e urgência, mas veja, cabe ao intérprete, no caso especificamente do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Supremo Tribunal Federal, na análise da constitucionalidade desses requisitos, verificar se aquela circunstância fática especificamente se encaixa no que se denominou relevância e urgência. A norma, ela não traz uma adequação imediata, ela traz uma adequação mediata, porque só no plano concreto é que consegue se definir precisamente o que é relevância e urgência. Não há um amplo grau de discricionariedade para dizer que isso é relevante, isso é urgente. O conceito é fechado na norma e ampliativo nas hipóteses que se encaixariam na definição legal.
é uma adequação imediata, mas a doutrina vai dizer que não existe discricionariedade. Eu, particularmente, claro, a gente está passando do ponto de vista doutrinário, particularmente entendo numa boa que há um juízo de discricionariedade, sim. Certo? Mas é porque a doutrina ela quer compatibilizar isso com aquela vedação de atuação discricionária dos agentes, né? E limitar acima de tudo. Mas há uma discricionariedade. Há uma discricionariedade. É aquela mesma discricionariedade, fazendo um paralelo, e cabe aqui, com o que o Celso Antônio Bandeira de Mello fala dos atos administrativos. Todos nós aprendemos que os atos administrativos eles têm elementos vinculados e elementos discricionários. Quais são os elementos discricionários do ato administrativo? É o motivo e o objeto. Seria vinculado, então, o elemento, por exemplo, finalidade, não é isso? Só que o Celso Antônio Bandeira de Mello vai dizer, não, está errado. Finalidade é discricionária. Porque a finalidade se subdivide em duas espécies. A finalidade em sentido amplo, que o poder público deve buscar sempre, que é o interesse público. Ele não pode fugir do interesse público em hipótese nenhuma, ele tem que buscar, tem que correr atrás do interesse público sempre. Nesse aspecto, o elemento finalidade é vinculado, porque deve o administrador buscar o interesse público. Só que quando desce ao caso concreto, as opções legítimas da administração pública, o elemento finalidade ele torna-se discricionário. Dentro das várias opções legítimas, o Estado vai buscar uma que atenda ao interesse público. É mais ou menos algo muito próximo. Não deixa de ser uma discricionariedade, mas a doutrina chama isso de adequação normativa imediata e não adequação normativa imediata. Eu só acho que essa interpretação não se submete, já que foi falado aí no conceito administrativo, aos casos de discricionariedade. Acabou de falar aí. Não? Esquece. Quando tu lembrar, tu chama de novo. Deu para entender, galera? Mas conveniência e oportunidade. Pronto, é só isso. Perfeito. O Conselho Jurídico Indeterminado não entra nesse critério. Então não dá para confundi-lo com mérito administrativo. As normas de interpretação, né? Exatamente. Perfeito, mestre. Concordo. Mas você só aplica o conselho jurídico indeterminado quando realmente ele for conveniente e a oportunidade de demonstrar que ele é cabível. Aí eu acho que não. Eu também concordo com o Fontinelli. Eu acho que não há um juízo de conveniência e oportunidade no Conselho Jurídico Indeterminado, não. Não há. O conceito de relevância e urgência afeta no caso concreto. E não dependendo da sua conveniência. Saber se ele é ou não conveniente ser urgente nesse momento. Concordo. Plenamente, mestre. Mas, enfim, matar a questão. É o discricionário aqui que torna o item A equivocado, né? Marcos Wendel, rapaz. Chega que você nem vinha. Que é isso, rapaz. Sim. E o erro da C, galera? Todo mundo sabe aí Constituição Simbólica. Marcar a C. Constituição álibi no caso de quando a edição de normas é feita com o intuito de dar um álibi ao Estado, né? Como se fosse uma pretensão de que o Estado trabalhasse. De fato, ágil, quando ele, na verdade, é inédito. É uma resposta a uma emergência, uma situação de emergência. Galera, essa letra C, na verdade, entrou com álibi, porque não é outra forma de... Isso, exatamente. Quais são as três manifestações ou formas de verificação do caráter simbólico de uma Constituição, pela teoria? Confirmação de valores sociais. Observação de valores sociais. Realização álibi e aqui dos Compromissos dilatórios. Perfeito, são esses três. Então, vamos repetir. Confirmação de valores sociais é a primeira vertente da Constituição Simbólica. Como é que funciona essa questão da confirmação de valores sociais? Primeiro, Constituição Simbólica, o que o doutrinador defende, caríssimos, é que a Constituição ela é um símbolo. E essa forma de manifestação simbólica da Constituição, ela se dá de diversas maneiras, né? Ele tem uma classificação original, primeiramente, que essa classificação Constituição Simbólica se manifesta ora em um caráter positivo, ora em um caráter negativo. É uma forma de classificação. Depois ele vai detalhar e vai chegar à seguinte constatação. A manifestação da Constituição Simbólica se dá de três formas. Primeiro, o mais fácil para você entender compromissos dilatórios, que é a nossa Constituição Federal, por exemplo. A pretensão da Constituição de resolver os conflitos e os problemas sociais se dá através de uma norma simplesmente que promete direitos e não que efetiva.
chamado compromisso dilatório. A norma constitucional vem, diz, por exemplo, que o salário mínimo vai atender todas as necessidades com isso, com aquilo, etc. E a norma está inserida e passa aquela percepção de proteção constitucional daquele direito, mas é apenas um mero compromisso. Esses compromissos dilatórios estão quase todos previstos em normas de natureza programática. E geralmente se diz também que os compromissos dilatórios é a união de duas correntes diferentes que elas chegam num acordo sem dar uma solução para eles. É só realmente para tocar o barco. Dizer, está aqui a previsão normativa, vamos para frente. E por que simbólico? Muito simples, a Constituição é um mero símbolo. Ou seja, não há efetividade constitucional. Teoria de direito penal, que vai classificar as espécies de direito penal, segue mais ou menos a mesma linha. Tem direito penal promocional, direito penal simbólico. Tá vendo? Não estou sabendo não. Estudar também isso aí. Tem também aquela do Karl Lovenstein. Quanto à correspondência com a realidade. Tem mais para frente aqui, mas é isso mesmo. É tudo correlacionado. Então, essa é uma primeira consequência da Constituição simbólica. Meros compromissos dilatórios. Põe na Constituição para dar uma resposta social, mas essa resposta social, intencionalmente, ela é dilatada. Tá? Ela é dilatada. E utilizam-se muitas vezes argumentos sociais, inclusive jurídico, para justificar a ineficácia da Constituição Federal, como a deficiência orçamentária, por exemplo. Tá? Sim, essa é a primeira. A segunda é a confirmação de valores sociais, só que, veja, seria algo interessante. Como a confirmação de valores sociais, ela pode representar um caráter simbólico de uma Constituição, se confirmar valores sociais é exatamente aquilo que se busca através de uma Constituição Federal. O que diz a teoria dele? O que ele quer falar quando ele se refere à confirmação de valores sociais? Na verdade, ele quer dar uma preponderância aos interesses de determinada categoria Exatamente. social. Geralmente, quando há o conflito, a categoria que sai vencedora, ela confirma através da Constituição ou da legislação aqueles valores que orientaram. Deles. É só para isso, por exemplo, quem tem um poder sou eu. Exatamente. Entende por que ela é simbólica? Porque a pretexto de regular toda uma necessidade social e o bem-estar social, eu estou regulando um segmento da sociedade. Então, ali é apenas um símbolo e não propriamente uma efetividade. E aproveitando o que o Marcos Wendo falou, esse caráter do grupo social se aproxima demais da Constituição semântica. É o mais próximo da semântica. O exemplo que o Marcelo Neto utiliza, que tem naquele apóstolo lá, era exatamente a questão da lei seca lá nos Estados Unidos. Tinha o conflito entre os protestantes e os católicos. Os protestantes queriam a vedação da venda de álcool. Foi editada a lei seca, que não surgiu muito efeito prático, mas confirmou que eles eram a maioria e que, de fato, eles tinham mais prestígio social. Exatamente, mestre. Mas é isso. E a terceira, caríssimos, que é complicada a teoria do homem, viu? E a terceira? Adiar a solução de conflitos, que é a Constituição ou normatização álibi, né? Geralmente se utiliza a definição da legislação simbolismo álibi de natureza penal, que eu dou a resposta imediata, mas eu não estou preocupado com a efetividade da minha resposta. Eficácia Isso, zero. Isso aqui, ó, eu trabalhei. Normatizou, está aqui, entendeu? É isso mesmo. Então são essas três consequências da Constituição simbólica, né? Muito bem. Sentido positivo, a Constituição simbólica serve para quê, na teoria dele? Assim, os reflexos positivos, porque os reflexos positivos que ele diz é que pode causar uma descrença tão grande na legislação que pode gerar uma revolução, né? Pode gerar um conformismo. Além disso, quando eu faço uma legislação simbólica, ainda mais se for uma Constituição, embora ela seja simbólica, ela vai ter no mínimo uma eficácia paralisante da legislação ordinária e infraconstitucional. Ou seja, ela vai ter uma reprodução no ordenamento jurídico que vai produzir efeitos em relação à interpretação, à produção intelectual, à produção doutrinária, à legislação ordinária, entre outros. Difícil demais, né, galera, isso aqui? Mas, assim mesmo. Ainda bem que na minha época eu não cobrava. Sim, e o negativo? Simples, a ineficácia da Constituição. Positivo é exatamente isso. Acaba-se gerando um comportamento social de desrespeito à Constituição Federal e muitas vezes impulsionada positivamente, não só descrença, é uma descrença com a própria intenção, com a própria conduta intencional de desrespeitar a norma e até mesmo desconstituir
a legitimidade da norma, né? Despertar o poder constituinte originário. Exatamente. Ele chama isso de reflexo positivo, né? E de que não é um jogo de soma zero. Que é justamente por isso, porque vai ter uma provocação. É um vai e vem. É positivo por quê? Eu planto uma Constituição que não tem nenhuma eficácia, causo na sociedade um desprestígio dessa Constituição Federal e desperto nela uma pretensão em negar a legitimidade da própria Constituição Federal, negando, inclusive, através do poder constituinte originário, caindo por terra aquela norma que está então vigente. Estimula, não é isso? Positivamente, daí positivo. Reflexo negativo é exatamente isso, a impossibilidade de a própria Constituição cumprir os seus preceitos. Então, o erro da C está justamente porque ele está falando do que nós comentamos, né? É a questão da confirmação dos... Está aí no finalzinho, né, galera? Dos grupos ou valores sociais, não é isso? Determinados grupos, não é isso? Finalzinho. Toda vez que a Constituição é utilizada para proteger os direitos e interesses de determinado segmento social, na visão do Marcelo, é uma espécie de confirmação de pretensão social setorial de um grupo, né? Então, realmente errado. Não é a álibi. Aqui é, efetivamente, confirmação de valores sociais. Errado. A hermenêutica filosófica de matriz gadameriana assemelha-se à hermenêutica clássica na medida em que trabalha com a atribuição de sentido às normas. Por quê? Anderson, um dia desse tu estava debatendo comigo, Gadamer. E aí, qual é a teoria do cara mesmo? É que funciona com Gadamer, parte da tradição, que o jurista tem que se entender que é um ser interpretante, e ao mesmo tempo que ele interpreta, tem que saber também que ele está inserido no mundo, que vai ser o mundo da tradição. Então ele vai partir dos valores que já estão postos, utilizar aquela compreensão de mundo que ele tem, para através de uma espiral hermenêutica ele chegar num momento posterior em que ele soma a tradição junto com a pré-compreensão que ele tem de direito e dá uma nova interpretação conforme os valores que ele encontra no mundo, na doutrina, e chega e evolui essa interpretação. Por que que para ele, por exemplo, a interpretação é aberta da norma? Por quê? É um elemento fundamental da teoria do autor. O intérprete, como ele está inserido na sociedade, ele recebe influência de todos os vetores sociais, né? Então, quando ele realiza a interpretação da norma, ele acaba sendo influenciado pelo meio. E daquela sociedade. É exatamente o que ele disse. A mesma norma interpretada em um determinado parcela geográfica vai ter um sentido e em outra parcela geográfica vai ter outro sentido. Isso é um caráter aberto da norma. O mesmo comando normativo interpretado, vamos dizer, sobre o direito americano tem uma interpretação, por exemplo, presunção de inocência. No caso, é como se estivesse refutando aquele pensamento dispositivista, né? Que o intérprete estática, né? A boca da lei, simplesmente. Não, exato, que não é neutro. É isso mesmo. Dele, saber que ele pré-compreensão. Ele também tem preconceito. Mas é isso mesmo. Ter esse reconhecimento. E aberto por isso, a norma vai receber uma série de influências históricas, influências geográficas, influências temporal. O momento em que a norma é analisada, ela leva em consideração esse aspecto. Fazendo essa correlação do pensamento do autor com os métodos clássicos de interpretação constitucional, se aproxima de qual? Acho que é lógico. O histórico. Não, o método moderno, melhor dizendo. Vamos para o moderno. O moderno é o hermenêutico concretizador. Só? E o científico espiritual, que olha o contexto no qual a norma está inserida. Ok? Então, perfeito. É o contrário, galera. Esses teóricos nunca se amarram, contemporâneos, entre aspas, né, modernos, nunca se amarram à concepção clássica de interpretação de uma norma. Interpretação puramente gramatical, interpretação estática de uma norma, não é um viés da interpretação constitucional, né? Quanto aos métodos modernos, né? A interpretação também tem aquela... aberta dos intérpretes. Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, Peter Haber. De fato, o cara também sofre influência de todos os segmentos sociais, Sim. não só do jurista, do mundo jurídico. Cara. Essa concepção, ela se adequa melhor a um cara que é chamado, agora eu sempre troco os nomes, Teixeira Meirelles, ou é Meirelles Teixeira. Que é Constituição total, né? e culturalismo. Culturalismo. Que a interpretação ideal da norma constitucional é aquela que consegue compreender que a Constituição é a soma de um fator complexo. Cultura, religião, o próprio direito considerado. Então, ele chama até a Constituição, por ele classificada, é chamada de Constituição total, né? Que leva em conta todos esses aspectos. Veja, minha filha, venha para cá.
Não, mas venha. Venha pra cá. Muito longe. Fica não, escondido aí não. Venha. Encoste pra cá. Não, venha pra cá. Fique longe de mim não. Venha pra cá. Eu sei que o comandante tá aqui, ele... Com essa barba dele aí é complicado, mas ele não... Fique tranquila. Entendido, né, galera? Pra frente. Casos difíceis são aqueles que não têm... Pode vir, Lívia. Uma solução abstratamente prevista e pronta na Constituição. Até aí está correto, viu, doutores? Devendo o intérprete, para tanto, valer-se da subsunção. Aí ele jogou por terra, né? Galera, casos difíceis, isso aqui, Ronald Dworkin, né? A partir da alegoria do juiz Hércules, não é isso? O juiz Hércules é aquele que consegue, diante dos casos difíceis, escolher a melhor resposta. Veja, não a única resposta. Não, ele vai além, porque ele tem a visão que teria que ser exatamente a única. Aquela. Não, a melhor de todas, não, né? A melhor de todas. Todas. Possível. A única dentro do ponto de vista de adequação ao caso, né? Dentro de adequação ao caso. Alex tem mais Restritiva. Mas é isso mesmo. Então, errado, sem sentido, galera. Como é que no caso difícil eu vou fazer um juízo de subsunção, mera subsunção? Agora o que é que acontece? Seria ponderação. Não só. O que acontece? Ronald Dworkin diz assim, ele quando tem os conflitos, ele define, eu tenho uma única decisão possível. Então ele define aquela decisão possível diante do hard case. Aquela decisão possível ela tem que ser replicada nos próximos casos. Perfeito. Então eu passo a ter uma regra. Mas para chegar nela, tu não faz uma mera subsunção, primeiramente. Mas é que tá, mesmo. Como ele define que todo procedimento já é originalmente previsto, por mais que tenha várias interpretações, o método que vai encontrar a resposta correta só é um e só vai chegar a uma conclusão lógica. Concordo. Então, aplicando esse procedimento, só vai ser regra de subsunção. Só vai ter Não, pô, porque a questão da subsunção... Agora, é o seguinte, pô, porque nós estamos dando um conceito de subsunção no sentido amplo, pô. A subsunção que nós conhecemos do direito é um mero juízo de conformação a uma lei e um fato. É um juízo matemático, né? Vai subsequente, vai ser. Mas a primeira vai Tem ter. essa questão aí. Mas é isso, mas não é mera subsunção não, viu? Não, pô, aqui tá bom demais. Galera, sem saída, de fato, letra B. Da relação entre o texto constitucional e a realidade constitucional, tem-se, como reflexo da Constituição simbólica, em sentido negativo, já vimos, né? A ausência generalizada de orientação da expectativa normativa conforme a determinação de dispositivos da Constituição. É exatamente isso. Letra B de bola para a questão. Muito difícil essa questão, viu, galera? Difícil demais. Norberto, veja se tá pegando Lívia não, né? Dá uma olhadinha aí no... Lívia, sente aqui. Não, professor, não botou na imagem. Vai sair por... Não, mas não, só o Francisco e... Quem mais, mas que vai assistir? Quem não veio? Ah, a Cássia. Sim, letra B, de bola. Aí é engraçado, rapaz, que o cara quando faz essa questão fica doido. Para que já vai cobrar um negócio desse, aspecto prático zero, né? E é verdade, aspecto prático zero, mesmo. Zero. Humanística aqui também, né? Agora, e você pode inserir, o bom disso aqui é que você pode inserir um conteúdo desse em qualquer tipo de questão, entendeu? É o que eu tinha falado para alguns dos meninos. Algumas questões aqui nós vamos ver que, na realidade, nós estamos distorcendo uma questão discursiva em uma questão objetiva, que é o caso dessa questão, por exemplo. Esse tema não é um tema muito bom para se cobrar em uma prova objetiva, mas é um tema bom. Não, esse aqui eu peguei pronto. Mas é um tema ótimo para uma questão discursiva, né? E complexo, né? Que faz a diferença. Quem conseguir entender... Quem consegue entender sai bem, quem não consegue vai embora. Não, mas quando eu li, eu achei que ele tivesse Essa loucura, né? Acho que é juiz federal. Complicado. Doutores, 2. A prática constitucional brasileira, por se tornar a cada vez mais complexa, exige um incremento de estudos da teoria da Constituição com o objetivo de se compreender e justificar a atuação de cada vez mais proeminente do Poder Judiciário. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. Gabarito, doutores. Letra A mesmo. Não, ninguém marcou a E. Só tem C e letra A, né? Vivi, marcou o quê? Letra A. Então vamos lá. Vamos começar pela E, né? Segundo a teoria substancialista, o poder judiciário... Galera, vamos muito escapar pelas terminologias, viu?
segundo a teoria substancialista da jurisdição constitucional, o Poder Judiciário da jurisdição constitucional, essas são as teorias, teoria procedimentalista e teoria substancialista da jurisdição constitucional. Bem simples essa distinção, galera. Teoria procedimentalista da jurisdição constitucional, o exercício da jurisdição constitucional é simplesmente uma forma de manter as regras do jogo. O juiz vai simplesmente analisar e ver, olha, a Constituição diz isso, cumpra-se isso. Ponto. É o que é hoje, por exemplo, o Congresso Nacional, que o Poder Judiciário não interfere em nada, que só faça valer as regras do jogo, então, vigente. No procedimentalismo, o juiz simplesmente manda cumprir o que diz a lei limpa e seca. O Poder Judiciário não é protagonista e o caráter procedimentalista da jurisdição constitucional inibe o que nós denominamos de ativismo judicial. Inibe o que nós denominamos de ativismo judicial. Por outro lado, a jurisdição constitucional analisada sob o viés substancialista requer a efetivação do direito em detrimento do segmento puro e simples de um rito procedimental ou legal. Nesse aspecto, o papel da jurisdição constitucional é concretizar direitos e garantias fundamentais e não simplesmente manter o status quo legal. Tá? Por esse aspecto, o substancialismo estimula o ativismo judicial em detrimento do que nós vimos em relação ao procedimentalismo. Veja como é fácil. Bem simples. Substancial, eu analiso o fato na essência e dou uma decisão muitas vezes na ausência de norma ou, como o Supremo faz muitas vezes, contrário à norma. No procedimentalismo, não. Regra do jogo. Manter o que está. A Habermas fala que o direito procedimental é neutro em relação aos valores. Exatamente. Eu só tenho um procedimento, não tenho um valor. O valor diz respeito à política. É isso mesmo. E aí pega aquela terminologia, né? Judicialização da política. Está longe do procedimentalismo. Então, com isso, galera, ele trocou, não foi isso? Trocou os conceitos. Errado o item é porque inverteu os conceitos. Tá? Na teoria substancialista, há um protagonismo judicial e não essa análise rasa e estreita como prega a questão. Deixa eu ver a letra D. A teoria da Constituição dirigente, por conceber um projeto bastante ambicioso e totalizante da Constituição, implica a adoção de uma concepção ao contrário, substancialista, caríssimos. É só através de uma postura substancialista que eu posso chegar e dizer, olha, Poder Executivo, sinto muito, você é obrigado a construir um presídio. Ah, mas eu não tenho orçamento. Não, pô, você inclui e no ano seguinte constrói. Ah, mas a política pública é minha, sinto muito. Havendo uma violação, cabe ao Poder Judiciário interferir na atuação administrativa se aquele direito, então, postulado pelo Estado como legítimo na prestação de um serviço público estiver sendo prestado de maneira deficiente. É aquela lógica, não cabe ao Poder Judiciário escolher as políticas públicas. Mas uma vez eleita uma política pública, sendo prestada aquela política pública de maneira deficiente, o Poder Judiciário pode intervir. Então, realmente trocou os conceitos de novo. Aqui a teoria substancialista é que justifica a Constituição dirigente, que é aquela Constituição que quer abraçar o mundo com as pernas, uma Constituição voltada para o aspecto social e, nós sabemos muito bem, uma Constituição muitas vezes ineficiente. Esse tema aqui é interessante, você pode relacionar isso com a questão anterior, né? A respeito da Constituição simbólica, né? constitucionalização simbólica. Eu posso combater essa constitucionalização simbólica por meio da teoria substancialista. Exatamente, mestre. Ou então ele confirmar cada vez mais essa simbologia da Constituição, Mantendo uma postura procedimentalista. Rapaz, muito bom, viu, Francisco? Está aí uma questão discursiva que eu vou elaborar depois. Correlacionar. Excelente. Excelente mesmo, mestre. Raciocínio perfeito. Perfeito. Ou seja, uma conclusão que nós podemos tirar. O caráter simbólico de uma Constituição passa muito pela postura de seus juízes, né? Passa muito pela postura dos magistrados que a interpretam. Perfeito, doutor. Muito bem. A C, né? Fontenelle marcou a C. A corrente doutrinária denominada não interpretacionismo defende que os juízes, ao decidir questões constitucionais, devem limitar-se a fazer cumprir as normas explícitas ou claramente implícitas na Constituição escrita. Qual é o erro aqui, galera, que não marcou? Por quê? Rapaz,
A interpretacionista não é aquela que o cara interpreta e vai além? Não há atividade criativa. Mas Fontenelle, guarde os conceitos. É o contrário mesmo, bicho. É incrível, né? Ou seja, a não interpretacionista é aquela que não se limita a um caráter puramente interpretativo da norma. Interpretativo clássico. Não é isso? Então, é o contrário, pô, por incrível que pareça. Né? Vai além, não é isso? Não, é interpretacionista e não interpretacionista. É. Interpretacionista e não interpretacionista. É o contrário, é um falso cognato mesmo aqui, viu? É o contrário mesmo, viu, galera? Então, tira esse não. Se tirar o não aí, tá tudo perfeito, viu? A corrente doutrinária denominada interpretacionismo defende que os juízes, ao decidir as questões constitucionais, devem limitar-se a cumprir as normas explícitas ou claramente implícitas da Constituição Federal. Ou seja, não existe ativismo judicial na corrente interpretacionista. Por outro lado, aquela postura mais agressiva de concretização além da norma é uma postura não interpretacionista. Ou seja, lembre-se, o cara que não interpreta, ele vai além da norma. É essa a concepção dessas duas correntes. Certo? Ele vai além. Rapaz teórico, né, bicho? Aqui é... Não, mestre, mas não valeu uns 5 livros não, pô. Só para ler isso aqui não vale a pena não. Mas é uma questão fácil de errar, porque realmente você vai pela terminologia que você está perdido, mestre. Totalmente perdido. Perfeito. Errado o item C, o item B ninguém marcou. Para do ORC, princípios constitucionais são conceituados como mandamento de otimização. Para aqui, né, galera? Mandamento de otimização, essa terminologia quem cunhou foi Robert Alex, né? Então, errou aqui, né? Mandamentos de otimização defendido por Robert Alex. Ok? Errado, né? São muito próximos, né, galera? Os dois. O que diferencia um do outro? São teóricos modernos dos princípios, né? Eu pensei que aqui é porque esse mandamento de otimização, ele também é aquela doutrina clássica que não dá efetividade, de fato, a positivação jurídica concreta aos princípios, né? Não, mas os dois dão. Só que de maneira diferente. Por conta que eles dão, que ele não tinha essa visão de ser só um mandamento de otimização. Mas pior que pode ser mesmo. Mandamento de otimização. Se aplicam na medida do possível, numa proporção. A ideia... Quando você busca valores, é múltiplo. Não é uma só. A questão é o seguinte, essencialmente, pelo que ele diz, mandamento de